Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você que tá todo mundo falando crise econômica, inflação, aumento de preço, nada tá barato como antes, ou até mesmo medo do futuro. Como será que minha vida vai estar? Como será que eu vou comprar as coisas que eu preciso, pagar minhas contas, pagar meus boletos, pagar meu cartão? Mas se eu te dissesse que a verdadeira prosperidade começa quando o caos termina? Olha que interessante. Você vai entender hoje como a lei da atração pode funcionar, né, nesse caso, como usar em tempos difíceis. Porque são nesses momentos, eu sempre falo isso, né? É muito fácil você pensar positivo quando tá tudo bem, quando tá tudo acontecendo. Não, Diego, tá tudo de boa, trabalho, família, dinheiro, viagem, né? E às vezes nunca teve assim, né? O pessoal também fala, nossa, Diego, mas eu nunca vivi essa vida assim. Será que não viveu ou você, na verdade, não quer se lembrar? Eu sempre digo assim porque, usando o conceito de Leibniz, a percepção não é a realidade. Nós temos um costume, quando a gente está num ambiente de escassez, de pensar como escassez. Ao invés de a gente também dar a oportunidade de pensar de uma outra maneira. Então, a crise, na maior parte das vezes, é coletiva, mas a frequência, ela é pessoal. Então, anota essa frase. A crise, ela é coletiva, mas a frequência é pessoal. Então, nesse caso, por exemplo, a economia pode estar em colapso, mas a sua vibração não precisa seguir o mesmo caminho. Quem controla a sua vibração? É você. Então, quem tem todas as armas, vamos dizer assim, os escudos, as espadas para proteger sua vibração? É você. O que você sente e acredita internamente tem muito mais impacto na sua realidade com o que acontece lá fora. Então, você tem que sempre se lembrar, você cria de dentro para fora. E a gente é treinado sempre a achar que, na verdade, uma crise econômica é algo que está externamente a nós. É algo que a gente não tem controle. Você tem que entender que tem coisas que você tem controle, tem coisas que você não tem. Uma crise econômica, você não tem controle. Primeiro, porque existe o governo oculto. Segundo, existe a matrix mental. Terceiro, o conceito de escravidão mental, ele existe. Quarto, existe um sistema que há milênios existiu, existe, existirá, caso a humanidade não entenda que, na verdade, o dinheiro, na verdade, foi criado para controle. E hoje, cada vez mais. Quinto, na verdade, todo o sistema bancário, todo o sistema financeiro é levado para fazer com que esse mesmo sistema, essas mesmas estruturas, essas mesmas organizações financeiras continuem atuando do jeito que atuaram. Então, assim, se você não se libertar, você sempre vai se tornar refém. Seus filhos, filhas, sobrinhos, tios, tias, as pessoas que você ama sempre serão escravos do sistema. Diego, mas como a gente muda o sistema? Sempre é uma pergunta, né? Basicamente, é a gente entender que começa com a gente. Mas, ao mesmo tempo que, mudando a nós, a gente exige algo externo diferente. É isso que, na verdade, a humanidade não fez ainda. A gente ainda continua escravos de determinadas pessoas ao longo da história da humanidade porque a gente não decidiu se libertar. Até hoje, assim. São sempre poucas pessoas ao longo dos milênios falando e fazendo a mesma coisa. O que você sente e acredita internamente tem muito mais impacto na sua realidade com o que acontece lá fora, afirmando aquilo que eu já falei. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, para evitar esse campo de escassez coletiva, você tem que evitar, por exemplo, noticiários. Você pode até assistir, mas é sempre assim, que nem uma frase, né? Entra por aqui, sai por aqui, sabe? Uma coisa assim. Conversas negativas, então, de vizinho, vizinha. Tem aquela sua tia do WhatsApp ou um tio do WhatsApp que sempre manda aquela mensagem que você não gosta. Às vezes tem que bloquear, às vezes você não tem que falar mais com essa pessoa, você tem que se afastar. Pânico social, né, que acontece muito com as pessoas, elas acreditam na primeira informação que recebem como se fosse real, e na verdade não é verdade. Né? Então isso tudo baixa sua frequência, porque basicamente foi criado para isso. Então nós atraímos aquilo que nós nos sintonizamos. Crise, tudo é matemático primeiro, né? Então crise gera mais crise. Mentalidade de abundância gera oportunidade. Mentalidade de escassez gera escassez. Então proteja a sua mente como quem protege seu cofre. Quando eu falo de dinheiro, cofre faz sentido para você. Mas quando eu falo de mente para você, não faz sentido. Mas se você pensasse que na verdade a sua mente está dentro de um cofre, faria sentido? Né? Aí você começa a entender umas coisas tão básicas que você ainda não fez. Você tem que valorizar isso. E a gente não foca na proteção. Você pode até falar de estudar ou fazer algum ritual de proteção, queima de karma, sabe? Proteção em relação ao externo.
mas a gente se esquece que a nossa mente, com M maiúsculo, ela precisa estar blindada. Mentalidade precisa estar blindada, é como se fosse um cofre. Mas você, meu amigo, minha amiga, se abre para qualquer pessoa que se aparece na sua frente hoje. Pela primeira oportunidade que aparece para você, sem usar um crivo, cognição, racional, pensar se isso faz sentido, pensar se não faz sentido, você começa, a verdade, a aceitar a primeira coisa que acontece. E não é assim que funciona. Tem até, por exemplo, técnicas para você ativar e manter essa prosperidade ativa, né? Manter essa prosperidade lá em cima. Então, por exemplo, tem 4 aqui que eu quero passar para você. A primeira delas, afirmações diárias, né? Então, por exemplo, uma afirmação que eu coloquei aqui para compartilhar com você. Eu prospero independente do cenário externo. Você afirma para você que, na verdade, independente do que acontecer lá fora, eu vou fazer dar certo. Porque uma crise tem várias formas de entender. Então, o ideograma de crise, né, no mandarim, né, no chinês, pode trazer esse conceito de perigo, mas também de risco, desculpa. O ideograma de risco pode trazer 2 sentidos, perigo e oportunidade. É a mesma coisa que traz uma crise. Né? Tem gente que cresce na crise, tem gente que não cresce. Né? E como tem gente que cresce na abundância, como tem gente que não cresce. Então, outra coisa, gratidão seletiva, né, que para ajudar na prosperidade ativa. Foque no que está fluindo, não no que está travando. Tem gente que foca no problema, ao invés de focar na solução. Pensa como você hoje está resolvendo seus problemas. Pensa, só pensa comigo. Não fica só me escutando, não. Presta atenção agora naquilo, na forma. Então, no modus operandi, no operacional. Quando você tem um problema, como que você age? Você fica mais ansiosa, estressada, ou você foca na solução? Porque já pensa no positivo. A grande maioria, o quê? Fica estressado. Ao invés de, peraí, pô, esse problema, eu tenho uma resposta. Talvez eu não saiba essa resposta hoje, mas eu preciso resolver hoje. Aí você foca, importante e urgente. Né? Tem um livro que fala sobre isso, o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. É muito legal, muito fascinante. Vai valer a pena você comprar esse livro hoje. Outra técnica, visualização ativa. Visualizar tem a ver com visual, que tem a ver com seus olhos. Veja-se superando, crescendo, criando soluções, ao invés de apenas uma pessoa que cria problemas. É muito fácil você se ver criando problemas, talvez porque os seus pais sempre pensaram assim, as pessoas ao seu redor sempre pensam assim, ai, nossa, isso não vai dar certo, né? Meu amigo, cara, sempre vai ter essa pessoa que vai te desanimar. Você não precisa mudar o mundo, sabe? Muda a si mesmo primeiro. E além disso, silêncio interno. A gente fala muito sobre isso aqui na Alquimia da Mente. Primeiro quando a gente fundou em 2018, o conceito era de trazer conceitos asiáticos orientais, né? E aí passou por uma perspectiva nova. A gente abordou também filosofia e trouxemos a verdadeira origem da academia, que foi de Platão. Né? Então a nossa escola, a nossa linha, nossos cursos, podcasts, mentorias tem a ver com o conceito da libertação mental, né? Então o conceito de verdade com V maiúsculo que Platão usava como arquétipo. Então o silêncio te leva muito para o seu autoconhecimento, que tem a ver com as antigas civilizações. Olha como é bonito. Então medite para sair do ruído coletivo, voltar ao seu centro. E não é aquela coisa também que acontece muito com quem se diz, entre aspas, espiritualista, de negar o que você tem que fazer. Aqui não estou falando para você só meditar e não fazer nada. O mundo precisa de líderes. O mundo precisa sempre de líderes. Pessoas que tomem decisões. Pessoas que, na verdade, andem para frente. Ao invés de esperar alguém para libertar, um messias ou alguém que vai fazer uma transformação, um herói da Marvel, um super-herói, um super-homem. Não. Ou uma Mulher Maravilha. Tá precisando de você. Né? Então, a oportunidade se esconde na instabilidade. A instabilidade, a palavra, substantivo instabilidade é o contrário de estabilidade. Então, quando tem instabilidade, crise, surge a oportunidade. Então, grandes fortunas surgem em momentos de crises. Por quê? Porque quem mantém a clareza para onde quer ir em meio ao caos, o olho, né, esotérico, símbolo maçônico, símbolo cucutista, enxerga o que os outros não veem. E tem um momento que, na verdade, está tudo bem? Não existe isso. É engraçado que aí eu trago vários conceitos, né, de várias civilizações, que até mesmo no espiritismo, no cristianismo, né,
Mas a gente sempre fica falando, então, por exemplo, tem várias pessoas que falam, no Espiritismo fala da vigilância, orai e vigiai, aí no caso também tem Jesus Cristo, aí nas outras religiões, né, Maomé, vai ter budismo, hinduísmo, xamanismo, jainismo, né, sikhismo, tem esse conceito, inclusive a lei áurea está em todas, não façam os outros que você não faria com você, só que de diversas outras maneiras. Então assim, comece a enxergar as coisas, mas entenda que você tem que estar vigilante sempre. Né? Você tem que estar vigilante sempre. Então, use a lei da atração não para negar o que está acontecendo, mas para escolher como você responde a isso. Talvez a sua vida não esteja no momento que você gostaria, mas a forma que você reage a isso, sim, definitivamente sim, você tem o poder de transformação. Mas como que você faz isso? Primeiro comece com o que, não foca no como, foca no que é você, quem neste caso, para fazer a verdadeira transformação. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.